inegavelmente, a grande discussão que vem norteando os mercados de renda fixa é a questão inflacionária, né, com reflexos, obviamente, na taxa de juros. O Fernando Geda comentou aqui da nossa expectativa nas P-Asset, né, em 12,75, final de ciclo. Eu continuo bem preocupado, né, com esses choques adversos, de oferta. E o choque adverso de oferta é aquela situação que o banqueiro central não quer enfrentar, né? Porque acaba que ele é estagflacionário, né? E aí, gente, você pode me corrigir aqui, eu estou entrando no teu campo, mas é aquela situação, o cara tem que subir juro e tem uma situação de arrefecimento econômico, né? E é o que a gente está vendo, tem discutido aqui também. Então, é uma situação bem complexa. E naturalmente aqui para o Brasil, né, os ciclos econômicos não têm sido tão exuberantes nos últimos 10 anos, e a gente se deparar com mais um choque a essa altura do campeonato realmente é desafiador. Fazendo já um gancho, né, para as empresas, né, e para a situação, né, do risco de crédito, do risco corporativo, a gente reitera o nosso call, né, dos últimos talvez 3, 4 anos, de que as empresas realmente estão bem posicionadas para enfrentar mais um choque no que tange a estrutura de capital, né, no que tange o ALM das suas dívidas e etc. Mas isso não dura para sempre, né? Então a gente tem que começar a entender aqui, né, por quanto tempo esse juro vai precisar ficar alto, né? A gente tem uma situação de guerra agora, né, fora as questões fiscais, né, à frente, e em algum momento, né, um juro desse tamanho, né, remunerando a dívida das companhias numa situação de crescimento menor do que todo mundo realmente precificava, acaba trazendo um desafio adicional, né, para as empresas, né? Então, acho que no primeiro call do ano, o Eric, co-gestor aqui da área, comentou bastante sobre isso, né, sobre a gente estar bem no detalhe aqui acompanhando o fluxo de caixa livre das empresas. Nesse momento, a gente continua ainda confortável, mas inegavelmente a gente tem que estar atento para entender em que momento que isso começa a se tornar realmente um desafio para as companhias. Falando um pouco mais do mercado de renda fixa, o mês de fevereiro foi um mês bom. Quando a gente pega os indicadores, né, que a gente olha, pegando os indicadores de crédito, né, os índices que a gente acompanha, que é o IDA-DI, que é o índice de debêntures da Anbima em CDI, e o próprio índice que a JGP criou, que é o IDEX, eles performaram muito bem, ainda mostrando alguma compressão de spread de alguns papéis com reflexo no índice. E quando a gente olha, né, no composto desses índices, a gente está falando de um spread de crédito médio acima de 150 pontos base, de 1,5%. Aliado a uma Selic que a gente espera aqui, né, de 12,75%, né, 12,5%, 12,75%, 13%, realmente é um retorno bem diferenciado, né, para o investidor que entrar na classe high grade. E a gente está falando aqui das maiores empresas do Brasil, das empresas com acesso ao mercado de capitais, com bancabilidade. Então a gente continua achando bem interessante. Nas últimas 2 semanas saiu um comentário e parece que vai ser colocado em prática essa semana, que é a isenção do imposto de renda para o gringo investir em ativos de crédito locais. Na nossa visão, isso no médio ou longo prazo deveria trazer alguma compressão de spread por conta de uma demanda que não existia para alguns papéis, para alguns emissores, né? Então no primeiro momento a gente discutiu até com a turma para entender se tinha um inflow, né, que pudesse até impactar ainda mais a taxa de câmbio. A gente não acha que isso é one-off, que é naquele primeiro momento, mas a gente entende que as empresas que já têm acesso ao mercado externo, que os gringos conhecem, né, a gente fala que as empresas super high grade, né, que tem bonds emitidos lá fora e que tem alguma simetria de preço, deveriam, né, os investment grade lá fora deveriam, sem dúvida, captar esse flow aqui. Então a gente acredita que os papéis AAA de bons, né, emissores certamente devem receber um inflow, e a gente acredita que vai haver ainda um fechamento de spread. A gente até vem se posicionando em alguns desses emissores. Então os índices de debêntures em CDI performaram muito bem.
ainda capturando bastante desse flow, e a gente tem percebido, né, que a indústria de renda fixa tem captado muito, números aí já no ano acima de 100 bilhões de reais. E eu comentava muito que quando a Selic batesse 2 dígitos, né, realmente esse negócio ia acontecer. E tem reflexo ainda em demais papéis, né, os títulos públicos pós-fixados, as LFTs, também têm performado muito bem. Né, o Tesouro tem operado bem os leilões, mas tem acontecido um inflow grande para os papéis pós-fixados. A gente aqui é um player bem relevante desse mercado, né, com os fundos trends, com os fundos referenciados. A gente talvez em asset seja o maior player, e a gente vem percebendo, a gente vem se posicionando também, né, ativamente na curva de LFTs e vem conseguindo, né, extrair um alfa interessante. E já passando para a parte de risco de mercado, né, aí, né, trazendo um pouco aqui do que o Júlio comentou de inflação, quando a gente para olhar o comportamento das curvas de juros, né, agora em fevereiro, né, falando da curva de juro real e de juro nominal, ou seja, as NTNBs e o DI futuro, esse movimento foi bem engraçado. A curva de juro nominal, né, o DI, ele teve uma abertura, né, não foi uma abertura como a gente já viu agora nesses 9 dias de março, mas o DI futuro abriu na média 20, 25 pontos base, e as NTNBs abriram um pouquinho menos, né, ou seja, então as inflações implícitas subiram, né, no mês de fevereiro. E aí quando a gente olha, né, os índices de mercado Ambima, os IMAs, né, IMAB e IMAB5+, e o IMA geral, né, que é um composto de todos os papéis emitidos pelo Tesouro, eles tiveram variações díspares, né, porque o IMAB5, ele, enfim, né, performou bem, a gente teve uma leitura de inflação, né, a inflação, o número fechado, enfim, que a gente leu, né, agora, na verdade o IPCA 15 de fevereiro, ele veio acima do esperado, né? IPCA de janeiro já tinha sido alto, IPCA 15 de fevereiro ele veio mais alto, então esse carrego realmente é muito forte. E aí uma B5 ele performou bem, e uma B5+, por conta da abertura, né, das taxas com a duration, dos papéis com a duration mais alta, performou pior. E agora, nesse mês de março, a coisa tá bem feia. Mas, de toda forma, as inflações implícitas andaram, né? A gente não estava falando de guerra ainda. E quando a gente para olhar o que aconteceu já no mês de março, né? Já entrando aqui no mês de março, porque tem que comentar, a gente viu realmente uma subida muito forte das inflações implícitas, curtas, intermediárias e longas. E aí tem uma discussão, né, que o time macro trouxe sobre a alteração da meta, né, de inflação à frente, uma meta ajustada, talvez ainda nesse exercício, né, de 2023, mas ainda nesse governo, e com uma troca de governo a gente acredita que esse negócio pode acontecer, e aí, sendo pragmático, não tem como a gente falar de meta de inflação de 3%, nesse cenário inflacionário bem difícil. Né? E aí, por isso, as inflações implícitas elas estão operando aí já, né, no fechamento de ontem, todas acima de 6%. E quando a gente para olhar o fechamento de fevereiro, elas estavam operando ali a 5,5%. Então, realmente teve um movimento forte, e aí o mercado de juros todo precificando, né, essa nova realidade inflacionária. Para finalizar aqui, pessoal, né, falando, né, de uma performance geral dos portfólios de renda fixa e crédito, todos eles entregaram os retornos acima dos seus benchmarks, à exceção do XP debêntures incentivadas, né, foi positivo, mas abaixo do CDI, outperformou o IMA. A gente, né, tem se apropriado, né, desse inflow, a gente tem conseguido, né, operar bem o mercado primário e secundário, e a gente, como eu falei, tem tentado ser um pouco, estar um pouco ahead, né, um pouco mais à frente, para tentar antecipar um pouco mais se esse risco se materializar de uma Selic alta por muito tempo e as condições financeiras apertadas. Se para algumas, né, se para algum nicho de empresas, né, isso, né, e para a gente que investe nessas empresas, na dívida dessas empresas, isso realmente traz um desafio. Quando a gente olha os nossos fundos de crédito estruturado, né, a gente realmente vê como uma oportunidade, porque, né, as companhias e projetos os quais, né, a gente financia realmente já têm um acesso, né, ao mercado mais restrito.
Então a gente vê isso como uma oportunidade de originar boas operações, né, com bons spreads, com boas garantias, porque essa turma, a gente entende que eles vão querer acessar esses recursos que a gente disponibiliza agora. Né? O Felipe Matos, um dos gestores aqui do time, está no roadshow, né, do XP Special Opportunities, e um pouco, né, a gente vê isso como oportunidade, a gente entende que vai ter, que esse cenário, né, mais uma vez, traz oportunidade, e aí falando de uma forma mais ampla aqui dos investimentos alternativos, até mesmo em situações das empresas mais apertadas, a gente entende que é um momento interessante para a gente poder colocar um cheque. Os fundos todos estão bem líquidos, captando, então, se por um lado, né, a gente tem que ter atenção para determinada classe de fundos, por outro, a gente tem mandatos aqui que conseguem surfar bem esse momento mais desafiador. Então, do meu lado é isso. Eu acho que, né, no início do próximo mês a gente vai trazer atualizações desse mês, que começou bem desafiador no que tange aí o mercado de juros. Mas a gente segue aqui bem otimistas no que tange esse curto prazo e a captação para a indústria e os spreads de crédito de uma forma geral. Do meu lado é isso.